Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TSE realiza cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deu início no dia 29 de agosto à cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, uma das etapas técnicas obrigatórias para a realização das eleições 2022. O evento ocorreu ao longo da semana até a sexta-feira, 2 de agosto, quando o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e outras autoridades assinaram digitalmente a versão final dos softwares utilizados nas eleições. A cerimônia de assinatura e lacração ocorre a cada eleição e marca o fim da etapa de desenvolvimento e inspeção dos sistemas eleitorais. Durante a lacração dos sistemas, 10 analistas do TSE realizaram uma última verificação dos códigos-fonte para saber se estão íntegros e funcionais. Em seguida, todos os programas, incluindo os que são utilizados na urna eletrônica e na totalização de votos, são compilados e registrados numa mídia não regravável que fica lacrada digitalmente e fisicamente dentro de uma sala-cofre na sede do TSE. Essa mídia serve como espécie de matriz para todos os programas instalados nos sistemas eletrônicos de votação, possibilitando depois a verificação da integridade dos programas inseridos numa urna eletrônica, por exemplo. A etapa de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais pode ser acompanhada presencialmente pelas entidades fiscalizadoras das eleições e por jornalistas credenciados. Antes do primeiro turno das eleições, marcado para 2 de outubro, ainda há outras 2 cerimônias obrigatórias relacionadas aos programas de votação. Uma delas será a cerimônia de geração de mídias, em que os dados da mídia lacrada pelo TSE serão replicados para inserção física nas urnas eletrônicas, uma vez que os equipamentos não possuem nenhum tipo de conexão de rede. Nesse caso, o evento é público, podendo ser acompanhado por partidos, candidatos e qualquer eleitor interessado. Em seguida, também publicamente, haverá uma cerimônia de preparação das urnas, em que as mídias replicadas a partir da matriz e enviadas a cada sessão eleitoral são inseridas nas urnas. Após a carga, cada equipamento recebe um lacre físico. Depois, uma última cerimônia deverá permitir a qualquer interessado a verificação pública da integridade e autenticidade dos sistemas utilizados na transmissão dos boletins de urna e totalização dos votos. Bolsonaro adia repasses das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. O presidente Jair Bolsonaro adiou os repasses das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo de incentivo à cultura. A medida provisória 1135 de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, 29 de agosto, e permite ao governo federal adiar os repasses aos setores da cultura e de eventos previstos em 3 leis criadas por conta da pandemia da Covid-19. As leis Paulo Gustavo, Lei Complementar 195 de 2022, Lei Aldir Blanc II, a Lei 14.399 de 2022 e a Lei do PERSE, Lei 14.148 de 2021. A MP tem validade até 27 de outubro, prorrogável por mais 60 dias, caso a apreciação nas 2 casas do Congresso não tenha sido concluída. O prazo para a apresentação de emendas por deputados e senadores foi até quarta-feira, 31 de agosto. A partir de 13 de outubro, a matéria entra em regime de urgência no Congresso, trancando a pauta de votações. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II haviam sido integralmente vetadas pelo presidente da República e promulgadas em julho após a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional, com votos inclusive de senadores da base do governo. A Lei do PERSE, abreviatura de Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, havia sido parcialmente vetada, e os vetos também foram promulgados após a derrubada em março deste ano.
Nas 3 leis, a MP, datada de 26 de agosto, introduz a expressão "fica a União autorizada", o que, na prática, retira dos textos em vigor o caráter impositivo. Na Lei Paulo Gustavo e na Lei Aldir Blanc II, o texto original dizia que a União entregará a Estados, Distrito Federal e municípios repasses de, respectivamente, 3 bilhões e 862 milhões de reais e 3 bilhões de reais. Na Lei do PERSE, o texto falava em teto assegurado de 2,5 bilhões em indenizações a serem pagas ao setor de eventos pelos prejuízos provocados pela pandemia. Além disso, nos 3 casos, a MP dispõe expressamente que serão respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, o que, em tese, permite não realizar os repasses sob o pretexto de falta de recursos no orçamento da União. Especialista em orçamento público recomenda reserva técnica a gestores. As prefeituras de todo o país receberam 2,7 bilhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, na terça-feira, 30 de agosto, 11,5% a mais do que no mesmo decêndio do ano passado. O montante já leva em conta o desconto de 20% do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Com a inflação de cerca de 10% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, o crescimento real do repasse foi de pouco mais de 1%. Diante disso, o especialista em orçamento público César Lima recomenda que os gestores públicos montem uma reserva técnica para que os cofres municipais, sobretudo das cidades de pequeno porte, não sofram se o FPM mantiver a tendência de estagnação. Se tirarmos o IPCA oficial, do FPM em relação ao ano passado para esse mesmo decêndio, é praticamente zero. E nós temos aí uma perspectiva de uma diminuição, uma vez que o governo reeditou um decreto que isenta cerca de 4 mil produtos do IPI. Então é bom que os prefeitos saibam ter aí uma reserva técnica para possíveis variações negativas. Os repasses do FPM representam quase 40% da receita do município de Amargosa, no centro-sul da Bahia. Em 30 de agosto, os cofres locais receberam mais de R$ 746 mil. O prefeito da cidade baiana, Júlio Pinheiro, destaca que o município tem trabalhado para potencializar as receitas de arrecadação própria da cidade, além de enxugar gastos. Essa é uma das formas, segundo ele, de contornar o impacto da inflação sobre as transferências que vêm do fundo. A gente tem tido o aumento do FPM, mas todas as despesas do município acaba fazendo com que a gente tenha grande dificuldade de manter os serviços públicos. Porque a prefeitura também consome combustível, que aumenta permanentemente, consome material de construção, alimentos para merenda escolar, para o hospital, para os serviços públicos, como todos os outros insumos que a gente percebe que uma pressão inflacionária muito grande. Entre 11 e 20 de agosto, período de arrecadação que serviu como base para o último repasse, a União arrecadou em torno de 15,4 bilhões de reais com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Comissão do Senado autoriza empréstimos a prefeituras e governos estaduais. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na terça-feira, 30 de agosto, autorização para 11 operações de crédito envolvendo municípios e governos estaduais com instituições estrangeiras. As propostas seguem agora para análise do plenário. Conforme a Constituição, empréstimos desse tipo, com a garantia da União, precisam do aval do Senado. Nelsinho Trade, senador do PSD de Mato Grosso do Sul, explica que o governo federal e o Senado têm que se manifestar sobre os financiamentos de estados e municípios porque a União garante os pedidos junto aos organismos internacionais. Previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificada a adimplência do ente em face à União e suas controladas, o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso e a formalização do respectivo contrato de contrapartida. Os empréstimos internacionais vão para os estados do Amazonas, Sergipe, Ceará, Paraná e Pará, e para os municípios de São Caetano do Sul e Sorocaba, em São Paulo,
Itapipoca, no Ceará, Blumenau, em Santa Catarina e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Entre as propostas aprovadas pela comissão está a mensagem 52 de 2022, com pedido de operação de 80 milhões de dólares entre o governo do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiamento parcial do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, o Prosamin. Ao pedir apoio dos colegas, o relator Omar Aziz, do PSD do Amazonas, explicou que o programa contribui para a melhoria das condições socioeconômicas e de salubridade da população residente nos igarapés que cortam a cidade de Manaus. O Prosamin é um programa social antigo de mais de 20 anos que vem de outros governos e é importantíssimo para recuperar igarapés e dar qualidade de vida às pessoas, esclareceu o relator. Outra proposição aprovada foi a MSF 55 de 2022, relativa à negociação entre o governo do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São 100 milhões de dólares para financiar parte do projeto de desenvolvimento de saneamento do Pará, o Prodesan, cujo objetivo é melhorar as condições de saúde da população da região metropolitana da capital, especificamente dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. A área metropolitana de Belém sofre com problemas de saneamento e de abastecimento de água tratada. O problema é grave e quem conhece de administração pública sabe que a água tratada é sinônimo de saúde pública, afirmou o relator Jader Barbalho, do MDB do Pará, relator da proposta. No site do Portal de Convênios, você confere a tabela com detalhes de todas as propostas de operação de crédito. Acesse portalconvênios.com. TSE e Google lançam ferramenta sobre como votar. Em uma parceria entre o TSE e o Google, as buscas sobre votação têm como primeiro resultado informações oficiais. Buscas no Google com as expressões como votar ou como usar as urnas eletrônicas, por exemplo, têm como primeiros resultados, a partir de agora, somente informações oficiais da Justiça Eleitoral com explicações claras para as dúvidas sobre as eleições. Além de ficarem destacados no topo da página, os conteúdos da Justiça Eleitoral possuem resumos maiores que os resultados normais de busca, bem como são priorizados nos diversos motores de busca do Google, incluindo as abas Notícias e Vídeos. Entre os resultados destacados, constam informações como locais, horários e ordem de votação e documentação necessária, além de mais detalhes sobre o uso correto da urna eletrônica e respostas para dúvidas comuns sobre o tema. Todo o material é elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Desde as eleições de 2014, a Corte fechou parceria com o Google para dar destaque a resultados com informações oficiais da Justiça Eleitoral. Segundo o tribunal, neste ano a experiência ganhou mais conteúdos e links para guiar o eleitor por ações como baixar o aplicativo e título, encontrar os locais de votação no site do TSE e tirar dúvidas diretamente no serviço de mensagens oficial da Corte Eleitoral. Desde a última quinta-feira, 1º de setembro, assim como já vale para os anúncios de alcance nacional, as peças de propaganda política veiculadas pelo Google na internet em âmbito estadual também devem se adequar à política do Relatório de Transparência de Anúncios Políticos. Com isso, passa a ser exigida a verificação de quem pretende rodar anúncios de candidatos a governador e deputados estaduais ou distritais nas plataformas da empresa. O TSE destacou ainda outras iniciativas da empresa, como a central Google Trends Eleições 2022, que mostra em tempo real quais os candidatos e partidos mais pesquisados na ferramenta de busca, por exemplo. A página traz também o que os eleitores buscam sobre cada candidato. Além disso, foi lançado em 31 de agosto o painel de alerta de integridade eleitoral no YouTube, que é exibido na busca ou no próprio vídeo ao pesquisar sobre eleições no Brasil e que direciona o usuário para informações oficiais do TSE. Há ainda o projeto Comprova, parceria entre a Justiça Eleitoral e o Google, que conta com a atuação de 43 jornalistas de 43 veículos de informação
para checar a veracidade de publicações duvidosas na internet. Um aplicativo do projeto pode ser baixado nas lojas para celulares Android e iOS. Saiba como solicitar gratuidade no transporte público na plataforma Mais Brasil. Estados, municípios e o Distrito Federal já podem submeter à União os pedidos de repasse de recursos para custear a gratuidade no transporte público aos idosos com 65 anos ou mais. Na sexta-feira, 2 de setembro, uma portaria que regulamenta os procedimentos para o repasse de recursos foi publicada no Diário Oficial da União. O cadastramento de propostas já está aberto e pode ser feito até o dia 9 de setembro na plataforma Mais Brasil. A ação, que foi promulgada em junho, está prevista na Emenda Constitucional número 123 de 2022 e também institui o aumento no valor do Auxílio Brasil para R$ 600, além de criar um novo benefício para caminhoneiros e aumentar o valor do Auxílio Gás para famílias vulneráveis. A medida provisória que disponibilizou os 2,5 bilhões de reais que deverá financiar o benefício foi divulgada na semana passada. No caso do benefício a idosos, todo o montante de 2,5 bilhões deverá ser usado exclusivamente para pagar a gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. Pelas regras, os entes federativos serão responsáveis pelo uso e distribuição dos recursos aos prestadores de serviço, observando-se a premissa do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A execução dos recursos será feita de forma descentralizada, por meio de transferências da União aos órgãos vinculados a ela, às cidades, aos estados e ao Distrito Federal. O cálculo da quantidade de pessoas consideradas idosas será feito com base na estimativa mais atualizada publicada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, a partir de dados do IBGE. O repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos residente em cada estado e município, desde que possua um serviço de transporte municipal ou intermunicipal regular em operação. Para solicitar os recursos, o primeiro passo é o preenchimento dos campos obrigatórios de cadastramento na plataforma Mais Brasil. Em seguida, o representante do ente federativo deverá incluir uma autodeclaração que confirme possuir serviço de transporte público de passageiros de forma regular em operação. Além disso, também deverá ser preenchido o plano de ação no módulo Fundo a Fundo da plataforma. Nos casos em que a autodeclaração envolver serviços de caráter semiurbano ou metropolitano, deverão ser incluídas as cidades atendidas pelo solicitante. A análise das solicitações será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, até o dia 16 de setembro. O enquadramento final das solicitações com o devido cálculo da distribuição dos valores aos entes federativos elegíveis será efetivado até 21 de setembro. A lista final pelo MDR será publicada no dia 23 de setembro. Antes de receberem os recursos, estados, municípios e o Distrito Federal ainda deverão assinar um termo de adesão até 28 de setembro, que fixará o valor a ser transferido, além das condicionantes para a efetivação do repasse. O documento ficará disponível para ser assinado eletronicamente na plataforma Mais Brasil. Além disso, o termo de adesão deverá ser inteiramente publicado em diário oficial ou outro meio de comunicação oficial. O aporte de recursos aos entes federativos começará a ser efetuado a partir do dia 30 de setembro e a data limite de transferências do auxílio pela União é 31 de dezembro deste ano. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!